semelhante às questões que vão cair lá na prova de vocês. Então, o que acontece? As questões que vai cair na prova de vocês é justamente as questões que vão estar passando aqui para vocês, tá certo? É literalmente o Ctrl+C ou Ctrl+V. Fazer igual Hitler, pegar e copiar a situação. Beleza? Belezinha? Já disponibilizei o link aí do canal para vocês poderem estarem assistindo. E qualquer dúvida você pode estar esclarecendo. Lembrando que para assistir no YouTube tem que ficar com a câmera virada para aqui, para poder estar fotografando vocês. Belezinha? A internet está bem, está rodando bem, está tudo funcionando bem. Então vamos em frente. Vamos trabalhar. Belezinha? Você que está no YouTube aí acompanhando, bem-vindo. Eu me chamo o professor Marivaldo Pestana e nós estaremos falando hoje sobre a matéria de regras gerais de circulação e conduta, tá certo? A matéria de suma importância e nessa matéria, né, vai estar ensinando, orientando a vocês como dirigir teoricamente, tá certo? E como dirigir na prática. Não tem o manual que você compra, como você vai dirigir, como você vai fazer qualquer coisa, não tem um manual. Quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra qualquer coisa, não tem um manual, tá certo? Então, nesse assunto de hoje aqui, é o manual como você vai dirigir teoricamente. Beleza? Então, fica a dica para vocês estarem falando sobre esse assunto lá na prova de vocês. Belezinha? Vamos lá começar a falar aqui. A gente demorou um pouquinho de entrar hoje, que a gente estava esperando o pessoal acessar a aula aí. Vamos lá, né? Começar a falar aqui sobre alguns conceitos que nós vamos encontrar, algumas palavrinhas, né? Que a gente vai encontrar na prova. E aí a gente vai estar lendo elas aqui para você ter uma compreensão melhor, né, do assunto, para a gente poder estar dando um percentual melhor. Beleza? Assim, gente, lá no simulado de vocês, o que está acontecendo? Às vezes, simulado da Bahia, viu? Às vezes você marca 70%, ele está como está inapto, né? Porque ali ele tem uma regrazinha de 3, ele quer que você esteja 70% em todas as matérias, né? Então, ele tá dando ali como matéria eliminatória, caso você zere qualquer matéria. E a gente sabe zerar matéria não é de caráter eliminatório. Belezinha? Vamos lá falar? O que é uma via, né? Questão de prova. Beleza? Via é uma superfície por onde transita pessoas, veículos e animais. Via, olhe bem claro isso aqui, ó. Via. Superfície por onde transita pessoas, veículos e animais. Que pode ser, né? Calçada, acostamento, ilha, canteiros centrais. Também chamada de vias públicas. Então, bem claro aí, né? Para você estar respondendo lá na prova. Então, o contexto geral do que é via, você já sabe. E o que é pista? Não é a mesma coisa, não? Via é uma coisa, pista é outra. O que é pista, gente? É parte da via, olha que coisa importante aqui. Parte da via, normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separados na diferença do nível. Tá certo? Então, o que acontece? Então, aqui a via, ela tem essa diferenciação. Canteiros centrais, também chamado de pista de rolamento. Então, a pista aqui, né, também pode ser chamada de pista de rolamento. Por que pista de rolamento, gente? O carro anda... O que vocês acham? O carro anda?
Sim ou não? Maurício, pode sair, entrar. Sai e entra que você volta aí a aparecer para você. O carro não anda, gente. O carro rola. Por isso que se chama pista de rolamento. O carro está rolando. O carro não está andando. O carro está rolando. Por isso que na prova chama-se de pista de rolamento. Beleza? Então na prova de vocês vai cair isso aí. Não entendeu não? Vamos lá? Olha aqui na imagem. Aqui nós estamos andando, não estamos? Pronto. Se você verificar, a esteira está o que ali? Rolando. Tá certo? Rolando, por isso que chama pista de rolamento. Beleza? Fácil a compreensão? Entendeu sim ou não? Então, pista de rolamento, isso aí. É a diferença. Mão de direção. Vimos até na nosso primeiro dia de aula, na segunda-feira, né? O que é mão de direção para vocês responderem lá na prova de vocês. A mão de direção, gente, é o lado da via que você vai andar. Viu, Hiller? Qual lado da via que você vai andar? Do lado direito. Isso aqui no Brasil, né? Tem outros países que o trânsito é feito por outro lado. Aqui no Brasil, o trânsito é feito pelo lado direito, né? Observando alguns locais, né? Devidamente sinalizados. Beleza? Andando no lado contrário, você vai estar andando na contramão. Vale lembrar que alguns países o trânsito é feito aonde? Do lado esquerdo. Nesses locais que a via do lado esquerdo, aí a gente vai andar do lado esquerdo. Belezinha? Vamos lá. Da responsabilidade. Quem é que tem responsabilidade no trânsito, né? Em situações de igual conflito, né? Então, o carro maior, gente, tem que cuidar sempre do menor. O menor da motocicleta, a motocicleta da bicicleta, a bicicleta do pedestre, né? Então, o pedestre é mais fácil, é mais frágil, né? Então, ele deve ser protegido, beleza? O que a gente vê é o contrário, né? A gente quer ver o maior querendo engolir o menor, né? Então, o que a gente vê na realidade é isso aí. É o maior querendo engolir o menor, mas o maior tem que proteger o menor. Tem gente de carro, tem gente de moto, que não gosta do pedestre, não gosta do ciclista. Gente, quanto mais pedestre na rua, quanto mais ciclista na rua, menos hospitais cheios, menos clínicas cheias. Então, quanto mais ciclistas na rua, a qualidade de vida vai ser melhor. As pessoas vão ter menos problemas de saúde, porque as pessoas vão estar se cuidando, vão estar andando e tal. Então, é de suma importância que nós temos essa consciência. O maior tem que cuidar do menor, tá certo? Então, o maior tem que cuidar do menor. O maior tem uma visão melhor. A depender da situação, o maior vai passar por cima do menor e não vai ter nada com o veículo do maior. Então, gente, o maior tem que cuidar sempre do menor. Beleza, Hiller? Tá compreendendo direitinho aí? Então, o maior tem que cuidar sempre do menor. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Tem gente de carro que não gosta do cara da moto. Gente, quanto mais moto na rua, melhor. Por mim, todos vocês tinham carteira de moto. Tá certo? Porque o trânsito seria mais tranquilo. Mais lugar para estacionar. Mais locais para andar. Menos engarrafamento, porque a moto ocupa menos espaço. Então, o que acontece, né? É de suma importância que a gente tenha esse cuidado com a motocicleta, né? Quanto mais moto na rua, melhor, gente.
Beleza? Precisamos entender e compreender que a moto tem a sua importância e a gente precisa dar essa importância para a motocicleta. Beleza? Então fica a dica para vocês aí, né? Questão de prova, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? E aí, antes de colocar o veículo em movimento, o que é que eu, condutor, preciso fazer, né? Então vou lá, vou sair com o meu carro, ou com minha moto, vou colocar ela em movimento. E agora, o que é que eu tenho que fazer para poder não cometer infração de trânsito, né? Ser defensivo e eu que estou tirando a minha habilitação não perder a minha PPD. Então eu tenho que ter alguns cuidados, né? Para antes mesmo de colocar o veículo em movimento. Não é só pegar o veículo e sair por aí. Então eu tenho que ter alguns cuidados básicos antes mesmo de estar iniciando a minha saída. Belezinha? Questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. O que aprendemos no vídeo anterior? Você que está assistindo a playlist vai ver que lá tem um vídeo que diz que você tem que estar com óculos, né? Então, se lá na sua habilitação vem escrito lá, ó, uso obrigatório de lentes corretivas. O que quer dizer isso? Uso obrigatório de lentes corretivas indica que você deve estar dirigindo com seu óculos. Se por acaso vocês forem pegos sem óculos, o que acontece? Se você tiver sem óculos, você estará cometendo uma multa gravíssima. Belezinha? Então, questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha, gente? Alguma dúvida? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Questão de prova aí, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Tranquilo? Então, fica a dica aí, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Então, né? É de suma importância que a gente tenha esse cuidado para poder estar marcando a resposta certa lá na prova. Aí a pessoa diz, professor, para que eu tenho que provar que eu uso óculos? Na habilitação tem, tá certo? Então, lá no fundo da sua habilitação tem a obrigatoriedade que usa óculos. Agora, quem não usa óculos, não há necessidade de ter essa identificação lá na sua habilitação, beleza? Aparelho de audição também, se por acaso alguém estiver com aparelho de audição, tem que estar lá ajeitando também o aparelho de audição, tá certo? Ou alguma prótese, ou alguma adaptação no veículo, caso seja necessário. Então, para poder dirigir, tem que dar isso. Quando você faz o exame médico, viu, Dai? Quando você faz o exame médico, aí aparece lá, né, a sua restrição do uso do óculos. Então, o médico ele já vai colocar na sua habilitação lá que você usa a lente corretiva, tá certo? Automaticamente já cai lá no seu pontuário que você faz uso da lente corretiva. Se você quiser constar na sua habilitação, você que está tirando a habilitação, você vai lá no seu resultado do exame médico, vai estar lá apto com restrição. O que quer dizer apto com restrição? Essa restrição quer dizer justamente o óculos que você tem que estar utilizando. Belezinha? Vamos continuar aqui, né? Aqui ele diz estar emocionalmente equilibrado. Então, para você dirigir, né, você deve estar emocionalmente equilibrado. Estar em bom estado mental e físico também, né? Ter controle do seu veículo, dirigindo com segurança e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, aquela velha história que você tem que estar pronto, preparado para dirigir, não sabendo você que você tem que estar apto, né,
para poder desenvolver a sua condução com toda segurança, não colocando a vida das outras pessoas em risco. Isso é questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Questões tiradas lá da prova de vocês. Belezinha? Então, questão de prova aí, né? Para estarem tirando lá na prova de vocês. Vamos lá para frente. E aí, o que o condutor deve fazer, né? Olha quantas coisas a gente tem que fazer antes de sair, né? Às vezes a pessoa entra no carro, já sai de qualquer jeito, antes mesmo de verificar as coisas que são importantes para poder conduzir o seu carro com segurança. Beleza? Então, você, gente, tem que ajustar os retrovisores. Cada pessoa tem um jeito de ajustar o retrovisor. Uma pessoa tem um ombro maior que a outra, uma pessoa tem um pescoço maior que a outra, a perna, são pernas. Às vezes você pega 10 pessoas que têm a mesma estatura, todas elas vão ter o ombro maior, o ombro menor, ou o pescoço maior, ou o pescoço menor. Então você tem que ajustar os espelhos, né, de acordo à altura, desenvoltura da pessoa, né? Cada pessoa tem uma altura diferente, tá certo? E principalmente lá na prova prática, o que acontece? Quando você vai fazer aula prática e prova prática, você vai estar no carro que todo mundo dirige, né? Então, se você está no carro que todo mundo conduz, o que acontece? Esse carro vai estar lá com altura diferenciada, né? Com altura diferenciada, então cada pessoa vai estar com uma altura diferenciada uma da outra, beleza? Então, fica essa dica, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Colocar o cinto de segurança, né, e ter uma direção segura. Isso é de suma importância para que você possa conduzir o seu veículo com segurança, né, e cuidados indispensáveis à segurança. Belezinha? Questão de prova aí, né, para vocês estarem respondendo, pontuando lá na prova de vocês. E no dia a dia também, né, gente? Se você for colocar o seu veículo em movimento, você deve ter esses devidos cuidados. Um motorista defensivo, um motorista que ele tenha plena atenção, ele vai ter esse cuidado. Belezinha? Uma pergunta aqui. Isso, geralmente quem foi fazer um exame médico de óculos, automaticamente já entra. Se você fez o exame médico lá sem óculos e foi aprovado, então na sua habilitação não vai vir essa observação, beleza? Isso, Daiane. Daiane fez a colocação certinha aqui. Então, quando você vai fazer o exame médico, então lá vai constatar se você vai usar óculos ou não. E aí vem a pergunta, Marivaldo, eu não uso óculos. Posso dirigir com óculos? Pode. Não tem problema nenhum. Então, você pode dirigir com o óculos, caso você não tenha na sua habilitação. Agora, caso você tenha na sua habilitação, obrigatoriamente você deve estar utilizando óculos. Beleza? Vamos lá aportar os documentos obrigatórios, né? Que é de suma importância. A permissão para dirigir, tá certo? A permissão para dirigir é de suma importância. Nós temos que estar aportando ela. E o licenciamento anual, que é o CRLV. Já falamos nas aulas anteriores que esse documento já pode ser feito de forma digital, né? Você pode estar com ele no seu celular. Já está saindo aí, né? Eu vou até gravar um vídeo, mas sendo implantado o DUT digital. Beleza? Vamos lá, você que está estudando, se preparando aí, é com a gente que você passa. Beleza? Somos o melhor aqui da Bahia. Vamos lá, então todo condutor deverá, né, usar roupas e calçados confortáveis, tá certo?
Então, se você vai dirigir, você tem que estar com roupa e calçados confortáveis. Não tem como você dirigir o carro com a calça boca de sino. Você andar numa moto com vestido longo, com o cabelo batendo na bunda, não tem como, né, gente? No quadril, melhor dizendo, né? Então, esse cabelo pode prender na corrente, tá certo? Um vestido longo pode prender e aí pode vir a derrubar você. Então, você tem que ter essa consciência, ter essa atenção para poder não estar passando aí por desapercebido. Pergunta: posso dirigir de sandália? Não, porque eu não posso dirigir com calçado que não prenda aos pés. Se essa sandália, Yuri, prender no seu pé, aí você pode ou conduzir o carro ou pilotar a moto. A sandália tem que ter presa ao pé. Aí pode. A sandália sem estar presa ao pé, aí não pode. Tá certo? Para conduzir, a sandália deve estar presa ao pé. Outra pergunta: posso dirigir descalço ou pilotar minha motocicleta descalço? Pode. Para conduzir, pode. O que você não pode é fazer aula. Detran Bahia não permite que as aulas sejam descalço. Tá certo? Então, fica a dica para vocês aí estarem respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras, belezinha? Voltando aqui, colocando... Olha quantas coisas a gente viu, né? Viu se há combustível suficiente. E aí você agora vai conduzir o seu carro. Uma coisa importante, antes de conduzir, gente, você tem que verificar o quê? A quantidade de passageiros, tá certo? A quantidade de passageiros não pode ultrapassar a capacidade do veículo, beleza? Então você tem que levar a quantidade de pessoas que seja permitida pelo veículo. Tem veículo que é 2 passageiros, tem veículo que é 3, tem veículos que é 4, tem veículo que é 6. Então, cada veículo tem a sua capacidade de passageiro para que você possa conduzir. Beleza? Se você exceder essa quantidade de passageiro, você está cometendo multa. Tá certo? Multa de trânsito. Lembrando que nenhuma dessas pessoas pode estar com nenhuma parte do corpo para fora. Porque sabe quem vai ser multado? Sabe quem vai ganhar os pontinhos na carteira? Você, condutor. Tá certo? Então, as pessoas que estão lá no seu carro, que você está levando, não pode estar com nenhuma parte do corpo para fora do veículo. É multa média, 4 pontos na carteira. Então, vai levar 4 pontos na carteira aí, se cometer essas infrações de trânsito. Belezinha, gente? É isso aí, estou gostando de ver. Vocês estão participando, tanto aqui no meu WhatsApp, como aqui no YouTube, como aqui também na sala de aula, na plataforma digital do Grupo Criar. Vamos lá, continuando aqui. Crianças menores de 10 anos devem ser transportadas aonde? Banco de trás. Tá certo? Então, a criança, ela deve ser transportada no banco de trás. Beleza? A partir de abril, vai ter uma mudança, né? Vai ter que ter pelo menos 1,45 m para poder ser conduzida no banco da frente. Então, se a criança não tiver 1,45 m de altura, ela não vai poder andar no banco da frente. Na prova de vocês ainda vai cair essa situação aí, né, de 10 anos no banco dianteiro. E no banco traseiro vai ser de acordo a cadeirinha, de acordo à idade correspondente para ser transportado no banco traseiro. Beleza? A criança deve usar a cadeirinha até 7 anos. Beleza? 7 anos e meio, melhor dizendo. Então, até 7 anos e meio. São 3 dispositivos, né, que a criança usa. A criança usa o bebê conforto. O bebê conforto é como se fosse aquela cestinha que sai da maternidade com ela. Depois ele usa a cadeirinha. A cadeirinha vai de 1
até 4 anos. De 4 anos até 7 anos, ele utiliza o assento, que só faz elevar a altura da criança. Se por acaso você desobedecer essa norma, viu, Hiller? Se desobedecer essa norma de não transportar a criança de 10 anos no banco de trás, dentro da cadeirinha, dentro do que é levado por lei, você está cometendo uma multa gravíssima. Vai levar, 7 pontos na carteira. O que vai acontecer com essa permissão para dirigir? A PPD que você está tanto sonhando, querendo, você vai acabar perdendo a permissão para dirigir, se por acaso cometer uma multa dessa gravidade. Beleza? Então, os senhores não podem cometer nenhum tipo de multa dessa gravidade. Vamos lá? Isso aqui é lógico, né? Não precisava nem estar escrito aqui. Todos os ocupantes devem estar utilizando o quê? O cinto de segurança. É responsabilidade sua, motorista, de verificar se os condutores, se as pessoas que estão no carro, estão utilizando o cinto de segurança. Se por acaso as pessoas que estão no carro não estiver utilizando o cinto de segurança, você vai ser multado. Sabe qual é o valor da multa? Multa grave. Sabe quantos pontos na carteira? 5 pontos na carteira leva você também a perder a permissão para dirigir. Beleza? Dica aí para vocês estarem respondendo também lá na prova de vocês. E tanto prova para concurso, como prova para quem está tirando a habilitação também. Belezinha? Nenhum objeto pode ser jogado para fora do veículo. Vários acidentes, né, gente, aconteceram já justamente pelas pessoas pegarem e jogarem objeto, né, para a parte de fora do veículo. Então, isso não deve ser feito, né, gente? Quando você joga esse objeto para fora do veículo, o que acontece? Há um grande risco de acidente. Por que, Marivaldo, há um grande risco de acidente? Olha, pensa comigo. Você está ali dirigindo de boa, de repente vem lá uma galinha pulando, um negócio pulando lá, e aí pega você desapercebido, pega você despreparado. O que vai acontecer com isso? Vai levar você a se acidentar. Por isso que é multa, e quem recebe a multa, infelizmente, é o condutor. Então, não permita, né, que nenhum usuário acabe jogando nenhum objeto para fora do veículo. Beleza? Então, questão de prova aí, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. E fica a dica aí, falando sobre regras gerais de circulação e conduta, assunto muito importante que a gente vai estar trabalhando, assistindo aqui com vocês durante as nossas aulas. Beleza? Então, dica de prova aí, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Vamos lá, passar aqui para frente. O que diz aqui na nossa próxima tela, né? Diz, vamos agora andar com o carro, né? Viu que está todo mundo com cinto, está todo mundo... Agora a gente vai circular pelo carro. O que a gente aprendeu aí anteriormente? A regra que diz para a gente qual lado da via temos que circular, não é verdade? Então, o lado que temos que circular é o lado direito. Então, o lado da via, gente, que nós temos que circular, que vai cair na prova de vocês, respondendo, é o lado direito. Então, na prova de vocês, vai cair uma questão perguntando para os senhores qual lado da via você tem que andar. E aí, é claro, você já sabe que o lado da via que você tem que andar é o lado direito. Beleza? Mantendo a distância lateral e frontal dos demais veículos, respeitando as demais normas, tá certo? E fazendo o que diz o artigo 29, né? Mantendo a distância lateral, frontal dos demais veículos.
não se deve andar colado, né, gente? Quem anda colado é adesivo. Se você anda colado, você tem um sério risco de se envolver em acidente. E é o que a gente não quer, né? É se envolver em um acidente. Beleza? Então, fica essa dica para vocês aí. Então, para você não se envolver no acidente, basta você obedecer às regras gerais de circulação e conduta. As normas, as regras foram criadas, gente, para ser obedecidas. Quando nós, cidadãos, obedecemos às regras, dificilmente se envolvemos em acidentes. Então, tá lá, ó. Condutor deve guardar a distância de segurança lateral e frontal. Está bem claro isso. A via aberta, artigo 29 diz que as vias abertas de circulação regem dessas formas, então deve circular pelo lado direito, né? Admitindo-se algumas exceções devidamente sinalizadas, tipo um retorno, né? Às vezes um retorno pode estar na esquerda, e aí você tem que estar ali posicionando esse veículo na esquerda, belezinha? Utilizar sempre o quê? As duas mãos. Então, se você vai dirigir, gente, o que a gente aprendeu aqui nessa aula de hoje? Hein, Rilan? Pessoal que está acompanhando aí na sala de aula. Então, para você dirigir, você tem que fazer o quê? Estar com as duas mãos, tá certo? Então, você estando com as duas mãos, tecnicamente, teoricamente, você vai estar dirigindo de forma correta. Belezinha? Em que situação eu posso dirigir com a mão só? Na hora que eu vou fazer gesto, né? Vou fazer ultrapassagem, para passar marcha. E aí são situações que é permitido vocês andarem com a mão só, tá certo? Belezinha? Então, questão de prova, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês sobre as regras gerais de circulação e conduta. Então, fica a dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Yuri pergunta aqui na rede, quem tem a permissão para dirigir pode andar do lado esquerdo? Pode, Yuri. Pode sim. Tá certo? Para fazer a aula prática, né? Não é recomendado você andar do lado esquerdo, né? Tem que procurar andar do lado direito. Mas você pode sim usar o lado esquerdo, não tem problema nenhum. Você pode andar em qualquer lugar da via, tá certo? Com a sua PPD, muitos têm até essa dúvida. Você pode viajar, pode andar para qualquer lugar, não tem nenhum tipo de restrição, tá certo? A permissão para dirigir, gente, é uma habilitação como qualquer outra. Olha uma ressalva que diz aí o código bem claro, ó. Veículos lentos aqui, tá vendo? Deve estar onde? À direita. Então, você está aqui com o seu veículo lento, ó. Aqui, veículo lento aqui, ó, tá vendo? Na direita. Se você está com a sua carroça, com seu carro de mão, com sua bicicleta, aonde você vai estar com o seu veículo, gente? No acostamento. Então, é lógico, né? Então, veículos mais lentos, mais à direita. Procure, gente, deixar a esquerda sempre livre para o quê? Para ultrapassagem. Então, a faixa da esquerda deve estar sempre livre para que as pessoas possam fazer o quê? Ultrapassagem. Então, faixa da direita é o local que devemos andar e deixar sempre a faixa da esquerda livre para que se possa fazer ultrapassagem. Questão de prova, viu? Vai perguntar a vocês sobre isso aí, a faixa da direita, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Mais um pouquinho sobre conduzir o carro, né? O que diz lá o código, né?
Esse é o código que está falando, viu, gente? O condutor, né, deverá guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, né, o momento da velocidade e das condições da velocidade, circulação do veículo e das condições climáticas, né? Então, o que é isso? Às vezes está lá V80, está chovendo, está algo muito grande, uma tempestade, não vai ter como você andar com 80. Então, naquele momento ali, o que você tem que fazer? Segurar a sua onda, reduzir a sua velocidade, manter a distância lateral, manter a distância frontal, manter a distância do bordo da pista. Isso aqui é o bordo, ó, gente. Bordo da pista, isso aqui, ó. Tá vendo? O bordo. Meio-fio é o bordo. Você anda colado no meio-fio, né? Por que não se anda colado no meio-fio? O pedestre está bem próximo ali. Se ele perder o controle, se ele tiver qualquer situação, passar mal, qualquer coisa, vai atingir quem? O pedestre. Por isso que ele tem que ter esse controle e ter essa liberação. Lembrando que temos que ter cuidado com essas pistas exclusivas. Existem as pistas exclusivas para cada determinado tipo de veículo. Então, nós não podemos andar nas pistas e nem nas vias exclusivas para esse veículo. Você está sujeito a ser multado. Beleza? Então, as pistas exclusivas foram feitas para que o transporte público flua, né, de uma forma mais tranquila. Tá certo? Hoje, precisamos ter um melhor transporte público. Por que, Marivaldo? Precisamos ter um bom transporte público? Para diminuir a quantidade de carros na rua. Já pensou se todo mundo passar a andar de carro? O que vai acontecer se todo mundo andar de carro, gente? O transporte individual vai acabar sufocando as vias, que todo mundo sabe que as vias já são o quê? Sufocadas. Então, o transporte público vai acabar sufocando mais e mais as vias. Beleza? Então, isso é questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Ainda não. Vamos lá aqui, continuando. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, pode fazer no chat aí, que mesmo depois eu estarei respondendo, que chega a notificação para mim. Belezinha? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí. Dá o seu joinha aí, para poder a gente estar crescendo juntamente com vocês. Beleza? Preferência. E aí? De quem é a preferência, né? Vamos falar agora sobre o trânsito circulando com o nosso carro. O que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre isso? Isso não precisaria, gente, nem estar no código dizendo que a preferência, que é pela lógica, a gente já consegue identificar, não é verdade? Mas como está lá no código, né, a gente está aqui para poder estar obedecendo o código, que diz que quando o veículo transitar por fluxos que cruzem ou se aproximem do local sinalizado, terá preferência aqueles veículos que já estão circulando aonde? Na rodovia. Então, os veículos já estão aqui, ó, circulando na rodovia. Esses aqui têm preferência sobre esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui tem que aguardar. Sem contar que ainda tem uma faixa pintada aqui, ó. O que significa isso aqui, gente? Essa linha aqui pintada no chão, significa o que aqui? Hiller? Responde aí. Significa, gente, para você dar a preferência. Então, não precisaria nem estar escrito que a regra, que é a preferência de quem está na rodovia. Só pelo fato de estar ali, ó, o veículo com aquela placa ali, ó, tá vendo? Já está dizendo para a gente que devemos dar a preferência. Beleza? Então, senhores e senhoras, tem que dar preferência aos demais veículos
do trânsito. Beleza, gente? Alguma dúvida em relação a isso aí, para que vocês possam estar esclarecendo? Alguma dúvida, podem estar perguntando, viu? Estou aqui para isso. O meu papel é poder estar orientando vocês aí para estar fazendo a aula de vocês. Beleza? Vamos continuar aqui. Aqui nós temos uma rotatória. O que diz o trânsito em relação a essa rotatória? Vamos lá, o que diz o código, né? O código disse que numa rotatória, a preferência é daquele veículo que estiver circulando por ela. Esse veículo aqui tem a preferência porque ele está circulando. Então, eu aqui para entrar, eu tenho que esperar o veículo que está aqui a circular. Depois que ele circular e seguir, ou então ele pode aqui circular e entrar aqui, aí eu posso seguir viagem. Beleza? Então, a preferência é desse veículo aqui que está circulando. Nos demais casos, lembrando, quando não tiver sinalização, quando não tiver placa, quando não tiver agente de trânsito, a preferência vai ser de quem vem na direita. Então, tá esse carro e esse aqui. Preferência desse aqui, ó, que esse está à direita desse. Porque se esse aqui bater nesse, vai pegar, ó, o motorista. E se de cá bater nesse, vai pegar o pedestre. Na lei da sobrevivência, o pedestre tem que sobreviver. Beleza? Agora, se aqui tivesse uma placa, ó, de dê a preferência, tá vendo? Pelo YouTube você consegue ver aí melhor. Então, aqui a placa de dê a preferência, ou uma placa de pare. Eu não sei desenhar muito bem, não, viu? Uma placa de pare ou dê a preferência. Aí esqueça a regra. Vai valer a placa. Tá certo? A placa está acima da regra. Beleza? Então, se a prova perguntar a vocês, vocês já sabem responder lá. Marivaldo, e aí? Eu fiquei sabendo, se eu andar em cima do passeio, é infração gravíssima. 7 pontos na carteira, R$880. Me diz para mim, qual situação eu posso andar no passeio? O código, ele é bem claro. Você pode andar no passeio, gente, no momento que você estiver acessando garagem ou áreas especiais de estacionamento. Então, tem lá qualquer área, aí sim você pode andar no passeio, na calçada ou no acostamento. Vale lembrar, gente, vale ressaltar que o que acontece? Para você andar nesses determinados lugares, você tem que dar preferência ao pedestre que porventura esteja aqui andando sobre o passeio. Não é o pedestre que tem que esperar você que tem que esperar o pedestre passar. Porque ali é a área do pedestre. Você está passando pelo local do pedestre. Então, você tem que aguardar o pedestre passar com segurança. Viu que o pedestre passou com segurança, aí sim você pode seguir viagem. Beleza? Se você, porventura, não tiver o cuidado de fazer isso aí, beleza? Você vai acabar errando e cometendo infrações de trânsito. Beleza? Multa gravíssima, viu? Vamos lá. Já outro caso aqui de preferência, vem um carro lá com batedores. Que batedores? Batedores são esses carinha aqui, ó, tá vendo? Geralmente uma autoridade pública, né? Um time de futebol, um governador, um prefeito e tal. Então, esse veículo ele vai precisar ter livre trânsito. Pela regra normal, nós estamos vendo aqui uma placa pare, não é isso? A placa pare aqui, ó, tá vendo?
Então, esse carro deveria parar, os daqui seguir. Só que como vem com batedor, aí nós temos que obedecer a ordem dos batedores. O que o batedor diz? Tem que parar. Então, você tem que parar o carro para que os outros carros possam seguir viagem. Beleza? Se porventura os outros carros, se você não parar, está sujeito a multa também, porque você está desobedecendo uma regra. O que diz a regra? Que temos que obedecer quando tiver um batedor. O batedor parou ali, ó, a gente tem que seguir viagem. Beleza? Batedor não tá, então não tem problema nenhum. Belezinha? Então, questão de prova aí, né, para vocês responderem lá na prova de vocês. Outra questão de prova que o pessoal briga muito aí pela rua, né? Veículo de prestador de serviço e utilidade pública, né? Carro do lixo, água, luz, telefonia, internet, poda de árvore, correio. Esses veículos de utilidade pública, gente, eles gozam de livre parada e estacionamento desde que estejam em serviços devidamente sinalizados, tá bom? Então, eles podem parar, fazer o serviço na hora que eles quiserem. Claro, né? Tem que ter sempre o bom senso, né? Então, o bom senso é de suma importância ter sempre o bom senso. Belezinha? Agora, o que acontece, né? Não teve o bom senso, vai ter que, aí a autoridade de trânsito pode chegar junto e ter que regulamentar, multar ele. Eles estão sujeitos a ser multados, sim, tá certo? Marivaldo, precisa esperar a boa vontade do carro do lixo passar? Sim. Temos como viver sem o carro do lixo, gente? Temos como viver sem a luz, sem a água, sem o telefone, hoje em dia sem a internet. Por exemplo, a gente está conseguindo fazer a aula à distância por causa de quê? Da internet. Milhares de provedores têm de internet aí, né? Internet a cabo, internet via celular. Quantas pessoas que trabalham direta e indiretamente nesse sistema. Então, eu costumo dizer que é tudo uma bola, né? Tudo tem uma volta. Então, se a gente está aí participando da aula online agora, ela é feita justamente para você não precisar sair de sua casa e vir até a autoescola para estar realizando as suas aulas, né? A gente sabe que, devido ao coronavírus, houve isolamento social e para preservar a saúde de todas, né? Então, eu estou daqui, vocês estão aí, então nós não temos o contato físico, né? Imagina uma sala com 30 alunos, há um grande risco de contaminação, beleza? Então, por isso que nós estamos afastados de um jeito, mais próximo de outros, né? Porque a gente está tendo a oportunidade de estar dentro da casa de cada um de vocês aqui, né? Então, a gente aqui da autoescola está dentro da sua casa aí, levando essa aula para vocês com todo carinho, com todo respeito e tendo o maior cuidado com as palavras, porque a gente está dentro da casa de vocês, né? Uma coisa é que está aqui na sala de aula e uma coisa é você estar fora da sala de aula. Belezinha? Respondendo aqui a pergunta de Edinalva, né? A criança ela deve ser levada na cadeirinha até 7 anos e meio. Beleza? Saiu da maternidade, já tem que sair com a cadeirinha. Beleza? Então, deve estar devidamente sinalizados, né? Identificados pelo CONTRAN. Só nível de conhecimento, né? Se cai na prova perguntando o que é passagem e o que é ultrapassagem. Passagem, você passou aqui do lado, para passar não precisa sinalizar, não precisa buzinar, não precisa fazer nada. Ultrapassar, sim, você vai ligar a seta, fazer a ultrapassagem, ligar a seta de novo e aí depois voltar aqui para a sua via. Tá certo? Não confunda ultrapassagem com passagem. Questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Falando de ultrapassagem, é um assunto muito importante, né? Que a gente deve estar sempre pontuando com vocês aqui.
O condutor, né, gente, não poderá ultrapassar o veículo em vias com duplo sentido de circulação, tá certo? E pista única, né, nos trechos que tem curvas, aclive, sem visibilidade, passagem de níveis, que é passagem de nível, faixa de pedestre, né? Cruzamentos, são locais que não se pode fazer o quê? Ultrapassagem. E quando houver a sinalização de proibido ultrapassar, que é essa faixa aqui, né? Aqui também, ó, na faixa contínua, é proibido ultrapassar. Se por acaso, gente, você for pego ultrapassando aí, ó, e esses locais que são proibidos, vocês estarão cometendo uma multa gravíssima. 7 pontos na carteira e R$ 1.400 de prejuízo. Tá certo? Quando eu lembro dessa ultrapassagem, eu lembro sempre de um colega que ele queria ser instrutor e aí ele cometeu essa multa. Ele fez essa ultrapassagem nesse local aí proibido. A Polícia Federal pegou ele e aí ele está esperando para ver o que vai resolver, está tentando entrar com advogado e tal, mas pela minha experiência, eu acredito que não consiga resolver, tá certo? Mas ele está tentando, né, para ver se consegue reter a carteira dele novamente, beleza? No YouTube aí você vai encontrar, teve um cara que ele fez o concurso até para a Polícia Federal, passou na prova, mas teve que sair da prova porque ele perdeu a carteira no período que ele tinha permissão para dirigir. Beleza? Então, não cometa essa multa não, gente. Tá faixa contínua lá, não ultrapasse, tá certo? Você ultrapassando, a multa eu acho o mínimo. Os pontos da carteira é o mínimo. No caso da PPD, é um pouco mais difícil, que vai levar você a perder a sua permissão para dirigir. No caso CNH, você vai pagar multa de R$ 1.400, 7 pontos na carteira. E sua vida, que você pode perder por causa de uma ultrapassagem em local que não é permitido. Beleza? A vida não tem como ter ela de volta. E se você sofrer um acidente, ficar debilitado em cima de uma cadeira de roda ou em cima de uma cama, dependendo de outras pessoas por causa de um acidente. Então, gente, você que vai fazer uma ultrapassagem, só ultrapasse em locais que sejam permitidos. A faixa tem que ser seccionada, tracejada, pontilhada. Não ultrapasse em faixa contínua. Aquela faixa não está ali por acaso. Tá certo? Então, tenha muito cuidado em relação a isso aí, né? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita sempre pela esquerda, como nós estamos vendo aqui, ó, tá vendo? Obedecendo as demais normas desse código, né? Então, ultrapassagem, ó, somente pela esquerda. Beleza? Maribaldo, em que situação eu posso ultrapassar pela direita? Desde que o veículo que esteja à sua frente esteja sinalizando que ele vai entrar à esquerda. Aí, nesse caso, você pode, ó, ultrapassar ele pela direita. Fora isso, ultrapassagem somente pela esquerda. Ou então o carro quebrou, você vai ficar lá atrás daquele carro? Não. Então, é a única situação que você pode ultrapassar pela esquerda. Pela direita, né? Melhor dizendo. Ultrapassagem deve ser feita pelo lado esquerdo da via. Beleza? Alguma dúvida, gente? Então, gente, para fazer a ultrapassagem, o que eu devo fazer? Primeiramente, sinalizar a minha intenção. Antes de sinalizar, eu tenho que verificar se não já vem outro veículo fazendo o quê, gente? A ultrapassagem. Se já vem outro veículo, gente, fazendo ultrapassagem, eu não devo sinalizar. Beleza? Eu devo aguardar esse veículo passar primeiro para depois seguir. Tá certo? Se já tem um carro ali, para que eu vou seguir essa viagem? Não é isso? Então, antes mesmo de iniciar a minha ultrapassagem,
eu devo me certificar se já não vem outro veículo fazendo ultrapassagem. Caso venha outro veículo fazendo ultrapassagem, caso tenha ultrapassagem, já sabe o que vai acontecer. Belezinha? Questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Todo condutor deve efetuar a ultrapassagem, certificar-se, né, que já não vem outro veículo fazendo a ultrapassagem. Beleza? Tudo tranquilo? Estão acompanhando bem a aula aí, gente? Você que gostou, dá o seu legal, dá o seu curtir. Você que está acompanhando no YouTube aí, se inscreve no canal, tá certo? Você que está na sala de aula aí, faça a sua pergunta, que eu estarei aqui apto para poder responder todas as perguntas para vocês. E a pergunta que eu não sei, eu vou dizer não sei, e vou pesquisar para poder dar a resposta para vocês. Geralmente sobre o trânsito a gente conhece alguma coisinha, mas algo que eu não souber, eu vou estar pesquisando e vou estar trazendo aqui a resposta para vocês. Beleza? É isso aí, Jeane Lopes do Ceni. Tamo junto aí. Até na próxima quinta-feira. Vamos lá passar aqui para a próxima tela, né? Onde está aqui nosso veículo. Que ele vai fazer a ultrapassagem. Tá vendo aí? Então, ele vai sinalizar a sua intenção com a seta. Ideal também fazer a sinalização com o braço. Agora, claro, né, na hora que você botar o seu braço para fora, cuidado para não levar o seu braço, viu? Beleza? Então, tenha cuidado para não levar o seu braço. Isso, Hiller, isso aí. Então, para você não correr risco, né, de perder o seu bracinho. Belezinha? Então, dica aí, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. E aí você vai fazer a sua ultrapassagem com segurança. Vamos lá, próxima tela aqui que fala sobre o condutor que for ingressar uma via, que essa via estiver um lote lindeiro. O que é lote lindeiro, gente? Construção próximo à pista, né? Aqui é um lote, um terreno, estacionamento, uma casa, uma área. Então, ele deverá dar preferência aos veículos. Então, a preferência do veículo aqui, né? Veículo 1, veículo 2, e o pedestre aqui ele tem que dar preferência, para depois ele dar essa preferência, ele entrar na via. Beleza? É assim que funciona, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Vamos lá, próxima tela. Então, você vai entrar aí ó, à esquerda. O que você vai fazer, né, ao entrar à esquerda? Então, se você vai sair para o lado esquerdo, você vai se aproximar o máximo possível da linha divisória de fluxo, da faixa de trânsito aí, sinalizar a sua intenção, tá certo? A sua direção deve estar girada para onde? Escreve aí para mim nos comentários, para onde deve estar girada a direção do volante. Para frente, para a esquerda ou para a direita? E aí, para onde você acha que deve estar girada a direção? Responde para o prof aí. A direção, gente, deve estar girada para frente. Por que, Marivaldo, a direção deve estar girada para frente? Simples, gente. Vai que tem uma colisão. O veículo perca o controle e bate em você aí. Você vai ser empurrado para onde? Hein, gente? Fala aí comigo. Você vai ser empurrado para frente. E se sua direção estiver apontada para a esquerda, o que vai acontecer? O carro vai colidir no seu fundo e empurrar você para onde? Para a contramão. E aí, empurrando você para a contramão, o que vai acontecer? Forte risco de acidentes. Beleza? Então, questão de prova aí, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Então, você que está tirando a sua habilitação, fique atento aí, né, para você estar respondendo de forma
correta. Belezinha? Questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Vamos lá, continuando aqui, né? A nossa educação para o trânsito, né? Falando aqui das aulas teóricas para vocês, trabalhando aqui para vocês estarem realizando a prova de vocês. Então, você vai lá sinalizar, né? Para o lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível da linha divisória de fluxo e aí fazer a sua conversão. Uma dica que está aqui do manual do trânsito para vocês. Se você passou mais de 20 minutos e não conseguiu entrar, o que a gente recomenda você fazer? Qual é o correto fazer aí, numa situação dessa? Sabe o que você deve fazer numa situação dessa aí? Vai lá na frente mais, procura um local seguro e faz a sua manobra com segurança. Beleza? Então você vai mais para frente, procura um local mais seguro, faz a sua manobra e aí entra novamente aí. Beleza? Caso você queira esperar, você espera, então você pode ir mais à frente, né? Faz a sua manobra e aí você entra com segurança. Beleza? Tem essa situação também. Lembrando que para fazer essa conversão, a linha tem que permitir, né? Se a linha for contínua aqui, se a linha for assim, ó, contínua, então, se a linha for assim, a contínua, não pode fazer ultrapassagem. É proibido. Para fazer ultrapassagem, aí a linha tem que ser seccionada. A gente vai ter um vídeo falando sobre isso também. Se a linha for contínua, não pode fazer essa ultrapassagem. Belezinha? Questão de prova para vocês aí. O que diz o artigo 37 sobre essas conversões? Então, se você vai entrar à esquerda e o local tem acostamento, você tem que deslocar o seu carro para o acostamento. Tá certo? Então, você desloca seu carro para o acostamento, espera o momento oportuno e aí depois você faz a sua conversão com segurança, tá certo? Então, você vai para o acostamento, verifica o trânsito, verifica se está tudo livre e aí sim você faz a sua conversão com segurança. Beleza? Questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Então, você desloca o carro para o acostamento. Aqui, ó, espera. E aí depois você entra. Se você parar aqui, você vai estar cometendo multa de trânsito. Multa grave, viu? Vocês vão receber, ó, 5 pontos na carteira se por acaso pararem o carro ali no meio da pista. Tem que parar o carro no acostamento. Onde é que vocês aprendem isso? Na aula de regras gerais de circulação e conduta. Beleza? Olha aí, essa aula é desenvolvida justamente para a gente aprender as regras e as normas para a gente poder conduzir o nosso carro com segurança. Uma pergunta aqui. Em um caso que a sinaleira esteja fechada, ou seja, pela madrugada, eu sou obrigado a parar? Vamos lá, Yuri. Obrigado, ninguém é obrigado a nada. Tá certo? Tem que parar? Tem. Mas questão de segurança, ninguém acaba parando, né? Então, a pessoa geralmente evade o sinal. Então, você pode evadir o sinal, não tem problema algum. Se a multa chegar, a gente consegue fazer a defesa sobre isso aí. Beleza? Vamos lá. Antes de entrar à direita à esquerda, né, em uma via ou de um lote lindeiro, o condutor deverá, né, sempre sair próximo ao lado aí. Então, a gente vai sinalizar nossa intenção. E sempre sinalizar com antecedência, gente. Sempre sinalize suas antecedências com uma quadra de antecedência. Nunca deixe, gente, para sinalizar em cima. Quando você sinaliza em cima, é muito perigoso. Pode causar acidentes. Então, a regra diz que a gente tem que antecipar a nossa sinalização. Então, quando a gente antecipa a nossa sinalização, a gente faz essa conversão aí com segurança. Beleza?
Regras gerais de circulação e conduta, assunto muito importante, viu? É como dirigir teoricamente. E aí nós temos as linhas divisórias de trânsito, né? De fluxo. Quando essa linha amarela indica o quê, gente? Que você está numa mão dupla. Carro vai, carro vem. Se essa linha amarela for, como você está vendo aí, ó, pontilhada, seccionada, tracejada, da forma que você queira nomear ela, indica que é permitido o quê? Fazer ultrapassagem. Então, você vê que o código é bem claro. Então, se a linha estiver desse jeito aí, é permitido fazer ultrapassagem. Já nesse caso aqui, que a linha é contínua, indica o quê? Esse veículo verde aqui, ó, não pode o quê? Fazer ultrapassagem. Somente esse aqui, ó. Só o veículo daqui que pode fazer ultrapassagem, porque o lado onde ele está o quê? Seccionado, tracejado, pontilhado. Então, ele pode fazer ultrapassagem, os outros veículos não podem estar fazendo ultrapassagem. Belezinha? Então, questão de prova aí, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Já nesse caso das duas linhas, indica o que para a gente aí? Que nenhum dos dois veículos pode efetuar o quê? Ultrapassagem. Então, está proibido fazer ultrapassagem todos os dois veículos. Beleza? Tanto o verde como o vermelho está proibido de fazer ultrapassagem. Da mesma forma acontece, alguns exemplos aí, né? Então, aqui é proibido fazer ultrapassagem. Então, quando a linha for contínua, o que é contínua reta? É proibido fazer ultrapassagem. Quando a linha for seccionada, tracejada, aí você pode efetuar a ultrapassagem. Essas são as marcas viárias, viu, gente? Está gostando, René? Muito bem. Então, nós temos aqui a linha branca, né? Então, quando você vê na rua a linha branca, indica que o trânsito vai no mesmo sentido. A linha pintada no chão indica o fluxo no qual você vai andar. Se essa linha for branca, indica que você está no mesmo sentido. Se essa linha for amarela, gente, indica que você está em duplo sentido. Na prova de vocês, vocês vão identificar lá. Se for linha branca, é mesmo sentido. Se for linha amarela, é duplo sentido. Questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras, belezinha? Então aí, da mesma forma, né, como a branca, como a amarela proíbe, a branca também proíbe, né? Então, se a linha for branca seccionada, pode efetuar a ultrapassagem. Se ela for branca contínua, é proibido fazer a ultrapassagem, belezinha? Com a linha amarela, você tem que ficar posicionado do lado direito da via. Você não pode vir para o lado esquerdo em hipótese nenhuma. Belezinha? Já falamos da restrição dos passeios, né? Então, não podemos usar o passeio nem a calçada somente para entrar e sair de garagens, tá certo? Algumas pessoas estacionam no passeio. Não é permitido estacionar no passeio. O passeio, gente, é o local do pedestre. Tá certo? O carro não é lugar de estar em cima do passeio. Quem deve estar em cima do passeio é o pedestre. Sem contar que já não temos passeio, né? E ainda a galera quer andar em cima do passeio. Não faz sentido. Não é verdade? Deixa o passeio livre. Animais. Então você está com o seu animal aí conduzindo o seu rebanho, né? Você resolveu ser fazendeiro agora. Então seus animais não podem ocupar toda a via, né, gente? Você deve separar os rebanhos, né, em grupos. Tá certo? Pode ser mantida à margem da via. Se um animal desse causar dano para o seu carro, você pode solicitar a autoridade de trânsito. A pessoa tem que ressarcir, tem que consertar todos os danos que foi causado para vocês, tá certo?
Então, o dono do animal, ele tem que consertar o seu carro. Beleza? Ninguém mandou ele deixar o rebanho dele solto lá. Então, tem que ser conduzido por guia, com corda, né? Se ele estiver circulando na via. Questão de prova aí. Outra questão de prova, faixa de aceleração e faixa de desaceleração. Na prova de vocês pode estar escrito faixa de integração. Que é isso, Marivaldo, faixa de integração? É no momento que você vai entrar na via aqui, ó. Então, quando você vai entrar na via aqui, o que acontece? Deixa eu mudar essa cor aqui e botar para branco. Então, quando você vai entrar na via aqui... Opa! Não foi, não? Não foi. Deixa eu mudar a cor aqui de novo. Branco não foi. Vou botar amarelo, pronto. Então, quando amarelo que estava... Então, você vai entrar na via aqui, gente, o que você vai fazer? Você vai aumentar a velocidade para que o seu carro ganhe força. E aí, depois que ele ganhou força, você pode entrar na via. Beleza? Ganha velocidade e entra. Para sair da via, a mesma coisa. Seu carro tem que diminuir a velocidade para você poder sair da via e fazer o retorno. Geralmente, impostos de gasolina, retornos, sempre tem essa função para que você possa aumentar ou diminuir a velocidade. Belezinha? Você aumenta a velocidade aqui. Então, faixa de aceleração, faixa de desaceleração. Veículos de emergência. Então, esse veículo, gente, quando tiver com dispositivos iluminados ligados, né? O que você deve fazer? Deve deixar sempre a faixa da esquerda livre para que o veículo de emergência possa passar. E você, pedestre, ó, deve aguardar no passeio. Então, se você está vendo aí o veículo de emergência passar, você deve aguardar aqui no passeio. Beleza? Então, tá ali a ambulância, deixa a ambulância seguir. Quando a ambulância demora muito, nós somos dos primeiros a reclamar, dizer que a ambulância está demorando de chegar e não sabendo, né, que às vezes a ambulância demora de chegar, justamente porque as pessoas não dão passagem e dos trotes, né, que são feitos. Vocês podem acompanhar no vídeo de primeiro socorro, eu estou falando sobre isso. Os trotes que são feitos para o SAMU e o salvar. Então, às vezes, a ambulância demora muito de chegar devido a essas pessoas mal intencionadas. Belezinha? Vamos lá passar para frente aqui. Vale lembrar, gente, que a preferência é sempre do pedestre. A legislação, o código foi feito para proteger o pedestre. Porque o pedestre é o mais frágil. Então, a lei vai sempre puxar para o lado do pedestre. Beleza? Revisão que vimos aqui até hoje, de quem é preferência nas rodovias, o que a gente aprendeu? De quem está circulando por ela. Na rotatória, de quem está na rotatória. Nos cruzamentos, de quem vem do lado direito. Olha uma rotatória aí. A preferência na rotatória de quem vai ser, gente? Dos carros que já estão circulando pela rotatória. Então, ó, os carros que já estão aqui circulando pela rotatória têm preferência sobre os demais veículos. Ó, os carros que já estão aqui na rotatória. Então, os veículos que vão entrar na rotatória tem que esperar os veículos que já estão na rotatória sair. Então, na rotatória, a preferência de quem está circulando pela rotatória. Ó a faixa de aceleração que eu entrar na via. Os carros aqui já estão a 80 km. Então, aqui você está praticamente a zero, né? Então, você vai ganhar velocidade para você. E aqui a faixa de desaceleração. Você vai diminuir a velocidade, que aqui você está com 80, né? Você vai diminuir aqui para 30, 40, para poder entrar aqui com segurança. Então, faixa de aceleração e faixa de desaceleração, diminuir a velocidade. Até porque se você entrar aqui com 80, 100, você vai capotar, virar o seu carro, virar sua moto. Então, você tem que diminuir a velocidade para poder entrar com segurança. Ó, um cruzamento repetindo o que vimos anteriormente. Vamos ver se vocês aprenderam.
Então, de quem é a preferência aí? Do carro rosa ou do da van? O que aprendemos anteriormente? A preferência do veículo que vem do lado direito. Vê seu braço direito aí, suspende ele. Qual veículo está no lado direito aí? A van. Lembre sempre, gente, da lei da sobrevivência. Tá certo? A preferência vai ser sempre do veículo que estiver do lado direito. Então, o carro aí está do lado direito. Então, o que acontece? Então, a preferência vai ser sempre do carro que estiver do lado direito. Belezinha? Questão de prova aí para vocês responderem aí, né? Então, a preferência da van aqui, ó. Porque se o carro bater aqui na van, vai pegar quem? O motorista. Na lei da sobrevivência, o motorista tem que sempre viver. O motorista tem que sempre se safar. Beleza? Tranquilo? Então, dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. E você que está acompanhando no canal do YouTube aí e não é inscrito, se inscreva no canal. Sempre que tem novidades, vai estar aparecendo aí uma notificação para vocês. O trânsito não morre aqui, né? Para quem está tirando a habilitação. Você tira a habilitação, mas você vai estar sempre aprendendo sobre trânsito. Beleza? Trânsito, você está sempre se atualizando. Belezinha? Olha aí o que acontece, ó, por isso que a preferência é da vanzinha. Então, pegou quem aí? O motorista. Na lei da sobrevivência, né? Hila, Edna, nós temos que dar sempre preferência à vida. Aprendemos isso, né? Qual é o conteúdo do Código de Trânsito Brasileiro? Defesa à vida, incluindo ela a saúde e o meio ambiente. Beleza? Questão de prova aí, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Vamos lá para frente. Já nesse caso aqui, ó, o que acontece? Existe a linha de retenção, tá vendo aí? Então a preferência vai ser do carro amarelo. Beleza? Ele pode tanto seguir como entrar. Se não fosse essa faixa aqui, ele teria que esperar o carro passar. Beleza? Mas essa faixa de retenção aí quer dizer para o camarada parar. E o carro amarelo está na via preferencial. O carro está cá, ele tem que aguardar. Algumas conversões erradas aí, né? O azul quer dizer que você está fazendo o traçado certo. E o vermelho está indicando que você está fazendo o traçado errado. Você vê que até a linha consegue bater na outra quando nós estamos fazendo o movimento errado, tá vendo aqui? As linhas vermelhas se cruzando. Então, possivelmente, provavelmente, pode ocorrer o que aí? Um acidente. Mas, se eles seguirem aqui a linha azul, como está aqui o trajeto azul, vai ter acidente? Não. Dificilmente vai ter acidente. Então, ó, siga a linha azul, que aí você consegue fazer a conversão com tranquilidade. Outra dica aqui, a linha azul, ó, como eu já mostrei no exemplo anterior, o certo é você fazer o quê? Parar o seu veículo. O que é que muitos condutores fazem? Eles param, gente? Sim ou não? Eles não param. O que eles fazem? Segue direto. Essa hora que tem um pedestre aqui, passando aqui por trás do carro, você não vê. Tem uma moto aqui ultrapassando e você não vê. Olha o acidente. Aquele 1 minuto, 1 segundo que você pensou que estava ganhando, que você pensou que estava ganhando tempo, e aí, na realidade, você vai estar se prejudicando. Tá certo? Então, dica para vocês aí, né? Não errar lá na prova de vocês. Beleza, gente?
tiver alguma dúvida, pode escrever aí que eu estarei respondendo para vocês. Já no local que tem acostamento, o que eu tenho que fazer? Deslocar o meu carro para o acostamento. Então, desloco o meu carro para o acostamento, tá certo? Após deslocar o meu carro para o acostamento, aí eu entro à esquerda. Beleza? Esse é o formato certo que devemos dirigir, gente. Tá certo? Então, as pessoas às vezes querem dirigir de qualquer jeito, né? A gente não deve dirigir de qualquer jeito. A gente tem que procurar dirigir de forma certa. A forma certa de dirigir é o quê? Obedecer às regras, obedecer às normas. E a regra está bem clara. Se você não jogar o carro para o acostamento, está cometendo uma multa que está lá no artigo 204. Pode olhar lá no código, sabe o que quer dizer 204? Multa grave. Grave são 5 pontos na carteira. Se por acaso, gente, vocês cometerem 5 pontos na carteira de vocês, vai levar vocês a perder a sua permissão para dirigir. É uma multa grave. Beleza? Questão de prova, principalmente quem está tirando a primeira habilitação, né? O camarada cometer qualquer multa grave, gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, o que vai levar ele? Vai levar ele a perder a sua permissão para dirigir, tendo que reiniciar todo o processo novamente do zero. Beleza? Para que isso não venha acontecer, é de suma importância que você obedeça as regras e as normas. Beleza, gente? Vamos continuar aí, vamos continuar aí para frente. Outras conversões corretas, né? Engraçado é a galera de moto, né? O cara de moto, ele sai daqui, passa aqui por cima do passeio, entra aqui, faz isso aqui, entra aqui assim, e depois segue viagem. Então, o camarada faz o maior malabarismo, né? E muitos acidentes de moto acontecem por isso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí e andar de forma correta para nos livrarmos dos acidentes. Já nesse cruzamento aqui, vamos ver se vocês aprenderam de quem é a preferência desse aqui ou do lilás. Do lilás ou do amarelo? Responde aí, escreve aí. Exatamente, gente. A preferência do amarelo. Isso, Edinalva, Yuri, amarelo. Porque eles estão, gente, na via preferencial. Tá certo? Por isso que a preferência é deles. Cabe a cada um de nós aguardar. Então, preferência do amarelo. Esse aqui é a preferência. Esse aqui tem que o quê? Aguardar. Beleza? Lembrando que isso muda, né? Com polícia, bombeiro, ambulância, utilidade pública, batedores e que trafega sobre trilhos, né? Você não vai querer disputar espaço com esses veículos chamados veículos especiais. Esses veículos, gente, além de gozar de parada, estacionamento, desde que estejam em serviço. Então, o veículo destinado a socorro, incêndio, polícia, fiscalização de trânsito, além de gozar de prioridade de trânsito, trânsito livre, circulação, parada, estacionamento, desde que estejam em serviço, tá certo? Identificados com dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Aí outro dia me fizeram a pergunta, Marivaldo, ambulância, viatura, polícia, pode invadir o sinal? Pode. A viatura, a polícia pode andar na contramão? Pode. Pode. Pode parar em cima da faixa? Pode. No outro dia, o pessoal compartilhou a foto, né, que viu a viatura em cima da faixa, né, parada.
Desde que esteja em serviço, pode. A lei permite que seja feito isso. Tá certo? Agora, o que acontece? Para poder fazer isso, tem que estar em serviço. Se não tiver serviço, não pode. Em serviço, pode. Belezinha? E aí nós temos aí o nosso outro exemplo. E aí, vocês já aprenderam, né? A preferência é do lilás, que está lá na preferencial. E esses dois veículos aqui, ó, gente, quando eles forem entrar na via, eles têm que obedecer, né, a posição que ele está. Se você está na direita, permanece na direita. Se você está na esquerda, permanece na esquerda. Retornos e conversões. Só faça retornos e conversões, gente, em locais que sejam permitidos, que estejam devidamente sinalizados. Beleza? Então, jamais faça um retorno em um local que não seja permitido. Então, ó, sinalize seu carro, por exemplo, local onde não tem retorno. Onde é que eu devo fazer? Devo deslocar o meu carro para o acostamento, fazer a conversão, voltar para o acostamento, coisa que muitas pessoas não fazem, e depois entrar na via. Beleza? Então, você entra no acostamento, faz essa conversão e depois volta novamente para o acostamento. Beleza? Então, essa é a forma correta de fazer a conversão lá na prova de vocês. Desloca para o acostamento, faz a conversão e volta novamente para o acostamento. Belezinha? Outro exemplo de cruzamento aí na tela de vocês. De quem é a preferência nesse caso aqui, gente? Olha aqui a placa. Onde tem a placa, temos que obedecer a placa. O que diz a placa aqui, gente? Qual é o nome dessa placa? Para você dar a preferência. Então, quando tiver essa placa de sinalização, os senhores e as senhoras têm que dar preferência aos demais veículos, tá certo? O nome da placa é dê a preferência. Então, onde tem a placa, é para você dar a preferência. Questão de prova, para vocês estarem marcando lá na prova de vocês, dê a preferência, poderia ser a placa pare. Se tiver a placa pare, vocês devem estar dando também a preferência aos veículos que estejam na outra via. Questão de prova aí, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês em relação à preferência, eu acho que está bem claro, né? Ultrapassagem somente pelo lado esquerdo, quando a sinalização permitir. Ultrapassagem pela direita são as situações que já foram definidas anteriormente aí no vídeo. Lembrando, gente, proibições de ultrapassagem também pontes, túneis, viadutos, onde tem a placa R7, onde tem a faixa de regulamentação, você não pode ultrapassar nesses lugares. Você está cometendo multa gravíssima, 7 pontos. Olha que a gente está orientando vocês aqui, fazer a forma certa, né? Então não vá, gente. A multa é o mínimo. Pode custar a sua vida. Belezinha? O condutor deve manter acesos os faróis dos veículos, né? Mesmo durante o dia. Nos túneis, que não tem iluminação pública, e também nas rodovias. Beleza? À noite deve ser acesa também a luz de placa. Então, isso faz parte das regras gerais de circulação e conduta. Para conduzir o veículo, você tem que estar com o farol baixo, aceso à noite. Lembrando que a motocicleta, né, a moto, o farol é aceso o tempo todo, né? O farol da moto é um equipamento obrigatório na moto. É como se fosse um retrovisor interno do carro. Então, a motocicleta, ela tem que estar com o farol aceso o tempo todo, independente de onde quer que ela esteja. O farol da motocicleta tem que estar aceso. Beleza? Questão de prova aí, né? Para vocês estarem respondendo
lá na prova de vocês sobre isso aí. Belezinha, gente? Então, dica aí, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Alguma dúvida, gente? Pergunta, crise, dívidas. Vamos lá, continuando aqui, né, nossa aula. O que é considerado noite segundo o Código de Trânsito Brasileiro? Lembre-se, gente, que o código é válido em todo o país. Então, uma lei não pode ser diferente de um lugar para outro. O que é considerado noite? A noite é considerado do nascer ao pôr do sol. Tá certo? É considerado noite quando o sol está se pondo até o sol nascer. Como a gente sabe, né? Nós vivemos em um país continente que cada estado da federação tem um horário de noite diferente do outro, tá certo? Então, a noite são diferentes para cada local, né? Por exemplo, se você tiver a oportunidade em Recife, lá 5 horas da manhã já está claro, 5 horas da tarde já está escuro, tá certo? Aqui depende muito da estação do ano, então é muito diferente você estipular um horário. Belezinha? Farol alto. Farol alto, gente, só pode ser utilizado em vias não iluminadas, desde que você não esteja cruzando com outro veículo. Se você estiver cruzando com outro veículo, você deve acionar o farol baixo, tá certo? Farol alto só deve ser utilizado em vias que não tem iluminação pública, mas que quando você cruzar com outro veículo, aí você tem que baixar o farol. Belezinha? Questão de prova aí, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras. Belezinha? Vamos passar aqui para a próxima tela. Gente, área de conflito. Essa área nós não devemos parar no fechamento do sinal, tá certo? Então, temos que ter muito cuidado. Carro parar em cima da faixa, por cima da área de conflito, está cometendo uma multa média, são 4 pontos na carteira. Então, nessa área, não pode parar. Uso das luzes, né, para a gente fixar o assunto. À noite, né, utiliza-se luz baixa. Nos túneis, onde não tem iluminação. Nas vias não iluminadas, podemos ligar o farol alto. Sobre chuva, temos que ligar a luz baixa. Quando parado, luz de posição, luz de estacionamento. E o pisca-alerta deve ser acionado numa situação de emergência. O que a gente vê muito, gente? A gente vê muito o pessoal ligar o pisca-alerta quando está dando socorro, né? Não é o correto, tá certo? O correto é você ligar o pisca-alerta no momento que você estiver numa situação de perigo. Aí sim, você pode ligar o pisca-alerta, tá certo? Se você não está passando por nenhuma situação de perigo, não há necessidade de você estar ligando o pisca-alerta. Belezinha? Então, questão de prova aí, para vocês estarem respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras. Belezinha? Gente, vocês podem me acompanhar lá na rede social também, viu? Tem o Instagram, tem o Facebook da Autoescola Brasil, tem o Instagram da Autoescola Brasil. Vocês podem estar acompanhando também, tanto o meu como o da Autoescola, para vocês estarem aí acompanhando, analisando da melhor forma possível. Belezinha? Questão de prova aí, né, para vocês estarem respondendo lá na Autoescola Brasil. Beleza? Vamos lá, continuando aqui a nossa teleaula. Beleza, gente? Vamos lá, continuando aqui.
aciona a luz freio, luz da direção, que é a seta, luz de marcha ré, luz de neblina, que é o farol de neblina, e a luz traseira também acende vermelho mais forte, né? E a luz de posição, que é chamada também de faroletes, ou luz de estacionamento. E o pisca-alerta, né? Que você vai acionar ele numa situação de emergência, né? O pisca-alerta deve ser ligado numa situação de emergência, ou quando determinado pela legislação de trânsito. A legislação pode dizer, ó, farmácia, meia hora, pisca-alerta acionado. Então, você pode estar aí determinando também que seja feito dessa forma. Belezinha, gente? Questão de prova aí, né? Para vocês. O uso da buzina, né, gente? Questão de prova. Quando é que eu posso usar a minha buzina, né? A buzina, gente, é proibido utilizar ela das 22 às 6 horas da manhã nas vias urbanas. Tá certo? Na via rural você pode utilizar, sendo que a buzina deve ser utilizada com breve toque, né? Para advertir. Não se deve utilizar a buzina de forma escandalosa, né? A galera quer afundar o pé na buzina. Às vezes o freio da pessoa é na buzina, não é verdade? Então a buzina, gente, deve ser feita de uma prova breve. Sempre buzinar de forma breve, de forma suave, nunca buzinar de forma escandalosa, querendo acabar com o mundo todo, né? Então você deve buzinar o seu carro sempre de forma breve, de forma a advertir. E questão de prova, é proibido buzinar, né, das 22 às 6 horas da manhã nas vias urbanas, né? Para fazer advertência, né, a fim de evitar um acidente, poderá ser feito o uso da buzina, né? Não se pode buzinar de forma agressiva e não se pode buzinar aqueles tipos de buzinas que são buzinas sai da frente, tal, esse tipo de buzina não são permitidas. Se por acaso seu carro tiver esse tipo de buzina, ele pode ser apreendido. Beleza? Então, questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Vamos lá, passar qualquer dúvida, vocês podem escrever no chat aí. Então, antes de buzinar, gente, certifique, pode ser um deficiente auditivo. Vai adiantar você buzinar? Um deficiente físico, que tem uma grande dificuldade de dirigir, você vai ficar buzinando? Um hospital. Então, não devemos buzinar nestas circunstâncias. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, não devemos buzinar nessas circunstâncias aí. Vamos lá, assunto muito importante, questão de prova, papel e caneta para anotar. Diferença de parar e estacionar. Vocês sabem a diferença de parar e estacionar? Será que sabem mesmo a diferença de parar e estacionar? Vamos lá entender o que é parar e estacionar? Primeiramente, vamos conhecer na primeira placa, quer dizer, estacionamento. Esse estacionamento pode ser da prefeitura, pode ser particular, pode ser qualquer tipo de estacionamento. Geralmente essa placa vem com a descrição embaixo se é uma área de estacionamento regulamentada, né? Beleza? Cabe ao município a regulamentação dos estacionamentos. Beleza? Zona Azul é legal? É. Se tiver lá a placa Zona Azul, você tem que pagar para estacionar, tanto digitalmente como na cartela lá. Beleza? Se tiver sem a cartela, está cometendo multa de trânsito, se eu não me engano, multa média, 4 pontos na carteira. Porque está descumprindo e seu veículo ainda pode ser rebocado, tá certo? Porque está ali ocupando a vaga de outra pessoa. Nessa segunda placa aqui, indica que é o quê? Proibido estacionar. Mas nessa segunda placa aqui, o que acontece? Eu posso parar. O que é parar? Vamos entender aqui o que é parar?
Parar é tempo restritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiro. Então, aqui ele está sendo bem claro quando ele está dizendo para mim em relação a parar, né? Parar é tempo extremamente necessário para o embarque e desembarque de passageiro. Então, eu já sei o que é parar. Então, nessa placa aqui, eu só posso o quê? Parar. Se eu passar desse tempo, já está caracterizando o quê? Um estacionamento. Aí eu já posso ser multado. Então, onde tem essa placa aí, gente, pela rua, você pode parar, mas você não pode o quê? Estacionar. Se você estacionar, você vai ser multado. Beleza? Você pode parar, porém, você não pode estacionar. Então, dica aí, questão de prova, para vocês estarem respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras. Vamos lá? Está lá, né, escrito, mano. Estacionar, tempo superior ao embarque e desembarque, considerado carga e descarga. Tempo estritamente necessário. Por que ele fala, gente, estritamente necessário? Por que ele não determina o tempo? É simples, gente. Por que ele não determina o tempo? Porque cada pessoa desce do carro de uma forma diferente. Não é verdade? Então, o que acontece? Se a pessoa é jovem, rapidamente ela vai descer do carro. Se é uma pessoa mais idosa, ela vai demorar um pouco mais de descer do carro. Então, tudo isso aí vai ser levado em consideração na hora, né, da pessoa estar conduzindo o seu carro. Beleza? Por isso que o código não prevê um tempo para você parar e para você estacionar. Beleza? Ednava, também quero compreender. Professor, explica melhor sobre a área de conflito. Explico sim. Cruzamento, Felipe. Cruzamento. No cruzamento, você não pode parar ali. Cruzamento é chamado de área de conflito. Beleza? Então, ali naquele cruzamento ali é chamado de área de conflito. Vai ter outra tela aqui que eu vou mostrar para vocês sobre a área de conflito também. Lembrando que você está estacionado, o veículo sem abandono, você está dentro do carro com o carro ligado. É considerado também estacionamento. Embarque e desembarque, gente, deve ocorrer sempre do lado da calçada. Só quem pode desembarcar do lado é o motorista do lado esquerdo. Então, você tem que procurar fazer o embarque e desembarque sempre do lado da calçada para evitar, consequentemente, né, um acidente. Olha esse exemplo aí. Esse caminhão está correto, estacionou de forma correta. Lembra onde tem essa faixa aqui, ó, tá vendo? Amarela, pintada no bordo da pista, tá vendo aqui? Indica que é proibido estacionar. Então, onde tem essa placa aí, estacionado próximo ao bordo da pista, está indicando para vocês que é proibido estacionar. Então, você não pode estacionar nesse trecho aí. Belezinha? A operação de carga e descarga deve ser feita sempre respeitando a regulamentação. Aqui em Salvador, a gente sabe, né, que veículos acima de 6 metros tem os horários e tem os locais no quais eles não podem circular. Se eles circularem, estão sendo multados. Regra geral para o ciclista. Então, o ciclista tem regra também. O ciclista desmontado, ele é um pedestre. Montado, ele é um veículo, está sujeito a regras e normas também. Pede pontos na carteira, tem a bicicleta apreendida. Então, a bicicleta tem que andar na direita, seguindo o fluxo dos veículos no mesmo sentido. Onde tem a ciclovia, a ciclofaixa, a bicicleta tem que andar na ciclovia, na ciclofaixa. Você, se por acaso, né, querer empurrar o ciclista, vendo aqui? Empurrar ele, ó, multa leve. Cortar o ciclista, tá vendo? Multa média. Passar em alta velocidade do lado do ciclista, multa grave.
Como eu sei que você não vai querer cometer essa multa, fique longe, né? Então, gente, nunca obstrua o semáforo aberto, né? Então, o semáforo está aberto, mas não tem espaço para você passar para o outro lado da via. Espere o semáforo abrir. Embarque e desembarque, já aprendemos que deve ser feito aonde? Sempre do lado direito. Animais na via é de responsabilidade do proprietário. Veículo de tração animal deve ser conduzido próximo à guia, né? Próximo ao meio-fio, tá certo? Se esse animal causar qualquer dano, é de sua responsabilidade. Então, a carroça, né? Tem que andar próximo à calçada. Se for na zona rural, essa carroça vai andar no acostamento. Triciclo de cabine fechada. Esses veículos, gente, não podem andar na rodovia, viu? E não há necessidade de ter o capacete, porque ele já é fechado. Beleza? Nas vias estaduais e nas vias federais, eles podem circular. Aí, em relação à criança aí, que eu prometi trazer para vocês, ó. Então, até 1 ano, utiliza-se o bebê conforto. Beleza? Obrigatoriamente. De 1 até 4 anos, a cadeirinha. E até 7 anos e meio, utiliza-se o assento elevado. A partir de 7 anos e meio, não precisa de nenhum tipo de dispositivo para essa criança estar no veículo, beleza? Olha o exemplo que eu dei aqui do semáforo. Reparem, o semáforo está aberto, mas os motoristas, ó, deixaram a área de conflito. Aqui, ó, a área de conflito aqui. Isso aqui é a área de conflito livre. A área de conflito, gente, resumindo, é o cruzamento. É aqui, ó. Área de conflito aqui, ó. É o cruzamento. Deixou o cruzamento aí livre. Beleza? Para quando o outro sinal abrir, o sinal não tá aí, você não tá aí obstruindo a via, tá certo? Você só deve passar para outra área de conflito se tiver espaço suficiente para que seu carro possa passar. Beleza? Normas para as cinquentinhas. Então, o código também prevê as normas para as cinquentinhas, né? As cinquentinhas você deve estar com as 2 mãos, deve estar utilizando sempre o vestuário informado para a condução, tá certo? Não se deve dirigir a motocicleta com a mão só, você deve estar sempre com as 2 mãos para você poder estar conduzindo a sua motocicleta. Beleza?